Rotina e mudanças de planos na quarentena. Eu estou de volta, eu e meu jazz de fundo, pra gente falar um pouco sobre isso e mais algumas outras coisas. E por falar em mudança, eu mudei o meu canal, o nome do meu canal lá no YouTube. Então, coloquei uma brincadeira que fazem comigo desde quando eu era criança, que é falar, Mateus, calado. E toda pessoa que fala isso, ela acha que eu nunca ouvi isso, e ela é a primeira pessoa a brincar com esse trocadilho. Mas é isso, depois de tanto tempo achando ruim que as pessoas falassem isso pra mim, eu tô usando o Mateus calado a meu favor. Então agora, no YouTube, todos os vídeos que eu posto aqui, no IGTV, no Instagram, também vamos lá pro YouTube. E pra facilitar a vida, eu mudei o nome do canal, então, e agora ele se chama Mateus Calado. E então, vai lá, faz tudo aquilo que a gente já conversou, que sempre te pedem pra você se inscrever, dar like, sininho, CPF, RG, comprovante de residência, tudo isso, tá bom? Gente, estamos de volta pra falar da vida, falar de como estamos, cada um na sua casa, eu espero. De verdade, fique em casa, a gente tá aí numa situação bem complicada, né? Semana passada eu falei que a gente provavelmente essa semana já teria batido os 40 mil mortos, a gente já bateu 45 mil mortos. As cidades do interior aqui do estado já estão entrando no amarelo em algumas regiões, a ocupação dos hospitais. Então, assim, acho que a gente tem que... É o que eu falei já nos outros vídeos. A gente não tem presidente, a gente não tem ministro da saúde, a gente não tem Ministério da Saúde, a gente não tem nada. A gente tem a gente pela gente mesmo. Então esse argumento de as coisas estão abertas, então eu tenho que ir, não faça isso. Porque as coisas estão abertas porque as pessoas pensam mais em dinheiro do que em vida. Então é isso, é o que eu tava falando inclusive pra uma amiga minha esses dias. A gente sabe que é um pensamento completamente utópico, né? Lindo você dizer isso. Mas, assim, esse lance do abrir ou não as coisas, e é muito triste, na verdade, né? Porque o certo seria o governo tomar frente disso, né? A gente paga uma vida de imposto, todo e qualquer cidadão paga imposto até cansar. E aí, quando acontece uma coisa dessa, as pessoas se revoltam com quem fala que as coisas têm que estar fechadas. Na verdade, o governo devia abraçar tudo isso. Se a gente tivesse um governo, o governo deveria falar, gente, a gente vai manter os lugares abertos, né, fechados, mas com dinheiro para poder se sustentar nesse momento. A gente não vai pagar só R$600 para as pessoas, ou então agora mais 2 parcelas de R$300. Sabe, o governo tinha que tomar frente, não as pessoas se virarem com quem fala que as coisas deveriam ficar fechadas. Eu acho que tudo deveria ficar fechado, acho que a cidade devia estar assim, lockdown total, e os governos, se isso existisse no Brasil, sabe, se unindo para poder manter os empregos, manter as empresas fechadas, mas com capacidade de se manter até as coisas passarem. Esses dias até tava falando com uma amiga minha, eu falei, cara, também é um pensamento completamente utópico, mas assim, você já parou pra pensar que se a gente conseguisse que todas as pessoas ficassem imóveis, digamos assim, durante 2 semanas, dentro de casa, né, ou conseguisse que o mundo inteiro parasse durante 2 semanas, a gente acabava com o coronavírus. Óbvio que isso não é possível, né, um mundo desse tamanho. Mas é isso, e a gente tá aí, e quanto mais a gente anda, e quanto mais a gente vai pros lugares, e quanto mais as coisas estão abertas, mais a gente vai demorar pra voltar ao normal. Então, assim, a previsão era que em setembro as coisas melhorem, né? A gente já tá chegando daqui a pouco em julho, agosto, setembro, e não é mais a previsão, não é mais setembro. Então, assim, fique em casa. Aí, ó, mais uma vez militei aqui toda, né? E eu comi um montão do vídeo, mas por um bom motivo. Rotina e mudança de planos. Gente, rotina é o que cobram da gente desde a primeira semana de isolamento. Com a primeira semana que eu vim para home office, inclusive ontem eu entrei no 3º mês que a gente tá em home office lá na agência. E aí eu lembro que desde a primeira semana era esse papo, que você tem que manter rotina, que tem que acordar, tem que tomar banho, não pode ficar de pijama, tem que cumprir os horários como se estivesse indo trabalhar. E eu fiz, na primeira semana eu segui o que eles falaram, os especialistas.
E hoje eu tô de pijama aqui, falando com vocês. Porque a rotina que eu encarei é o seguinte, é a do dia. Hoje a rotina foi essa, hoje a rotina é essa. Hoje eu acordei, hoje eu tomei banho depois que eu acordei, ou então não, eu comi antes de tomar banho, ou então eu corri antes de tomar banho, igual eu corro aqui em volta de casa. Então assim, é a rotina do dia, é a rotina do dia. E aí, com isso, pensando nisso, eu pensei no seguinte... Tem uma frase que a gente precisa usar ela agora para algumas coisas, apesar da situação estar toda estranha, que é, tá tudo bem. Então é isso. Ah, porque hoje eu tinha que fazer tal coisa e não fiz. Tá tudo bem. Ah, porque hoje eu tinha, igual isso, eu tinha que ter acordado e tirado o pijama, porque senão meu dia não iria render como as pessoas disseram que tinha que ser. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque assim... Se a gente se cobra, a gente já tá vivendo uma situação completamente atípica, completamente fora do normal, digamos assim, né, da vida normal. Então se a gente ficar se cobrando, se punindo, porque eu deveria ter feito, que eu tinha que ter sido produtivo, eu tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Entendeu? Eu fico vendo até em programas de televisão as pessoas, porque eu tô muito produtiva, porque eu tô compondo, porque eu tô criando, porque eu tô... Não, gente, se você não estiver fazendo nada, se estiver acordando e sobrevivendo, tá tudo bem. Então, assim, falando de rotina, eu acabei parando também nesse novo, né, nessa mudança de planos, que também a gente tem que encarar dessa forma. Tá tudo bem, sabe? Além de ser um momento de analisar os nossos privilégios, a possibilidade de quem pode estar em casa, e tudo isso que a gente já conversou, é o momento de a gente pensar, tá tudo bem. Então, igual isso, quando que as aulas vão voltar? Interessa. Tem, sabe, mudança de planos. Porque eu tinha um negócio pra fazer em setembro, eu tinha uma viagem marcada pra não sei quando. Beleza, você pode ficar chateado que isso, né, que os planos mudaram. Mas, gente, os planos mudaram no mundo inteiro, pra todo mundo. Então, assim, quem criou a expectativa com 2020, coitado, tá? Deve estar sofrendo. Só que é mudança de plano, a gente, vai fazer o quê? Sabe? E aí eu fico vendo por que eu vejo tanta gente querendo manter uma vida normal, ignorando qualquer boletim epidemiológico, qualquer coisa. Né? As pessoas continuam vivendo a vida, indo encontrar os amigos, e indo pra academia, vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Porque elas não aceitaram essa mudança de planos. A pessoa botou na cabeça dela que o ano ia ser dessa forma, que a vida dela é dessa forma e ela não vai mudar. E ela tá se debatendo. E eu acho que a mudança de plano, ainda mais quando não depende da gente, é meio que aquela coisa, aceita que dói menos. Aceita que não dói menos. Aceita que dói menos. Isso. Aceita que dói menos. Então, até ontem, sei lá, eu tava falando com uma amiga minha e eu falei que eu já tô até mais adaptado, que eu já não acho tão ruim mais o home office. As primeiras semanas eu tava muito ruim, até porque tava nessa obrigação de ter que manter uma rotina, como se eu tivesse indo trabalhar fora. Então, assim, eu já tô muito mais adaptado com isso. Esse exercício que eu faço em casa, de ficar correndo em volta da casa, que era o exercício que eu fazia fora, que tô fazendo dentro de casa. A primeira semana também achei uma porcaria, não sei se eu posso falar palavrão, mas acho que posso, né? Achei uma bosta, então me senti completamente ridículo. Já tô achando normal, já tô assim... É o que tá tendo, sabe? Eu acho que é o que tá tendo. Então assim, porque não pode sair, é o que tá tendo. Não pode fazer tal coisa, é o que tá tendo. Quanto antes e quanto mais a gente aceitar, melhor, porque não tem o que fazer, sabe? Eu acho que... E aí eu vejo muita gente se debatendo, sabe, com isso, com essa nova realidade. A pessoa quer voltar, ela quer, não, porque vai ter tal coisa, vai ter o evento que eu ia fazer, que vai acontecer, vai ter. Aí você olha e fala assim, mas quando vai ser o evento? Vai ser em setembro. Aí você fala, entendi. Então assim, gente, foca nisso, que tá tudo bem, sabe? De você ter a sua vida como você achar melhor dentro da sua casa. Não se cobre tanto. Eu tava vendo esses dias o pessoal até falando de pais que precisam parar de cobrar agora, nesse momento, que os filhos fiquem menos na internet, sabe? No celular, não sei o quê. Óbvio,
Sabe, os pais não saem do celular porque, gente, a gente tá isolado. Como é que você vai falar pro adolescente, ah não, olha, não faz bem pra você ficar muito na internet? Então, assim, administre a sua vida aí, né, a sua produtividade de uma forma que você trabalhe, entregue o que você precisa entregar e fazer, mas não se cobra muito não, sabe? Essa cobrança de tem que ser assim, tem que ser assado. Gente, já basta tudo que tá acontecendo, tudo que a gente tá vendo, todas as notícias e tudo mais, e você ainda ter, sabe, essa cobrança dos outros e de você mesmo por manter uma rotina dentro de casa, ou então pior, sair de casa para manter um planejamento que você não aceita que mude. Então, hoje esse vídeo, por exemplo, eu tinha planejado que ele seria lá fora, num ambiente externo, muito mais, né, florido, arborizado. Eu fui lá, dei uma olhada, vi que tá sol, calor, eu ia ficar todo suado, e aí eu falei, não, vamos lá pra dentro, mudança de planos. E aí mudei o cenário, né, saí da cadeirinha aqui que tá aqui do meu lado, no computador, sentei aqui na minha cama e mudei os nossos planos para a terça-feira dessa semana. Então, aceite as mudanças de planos, que é mais fácil, você vai acostumar antes com essa nova realidade. Não se cobre muito com relação a essa rotina, porque as pessoas estão chatas com isso. Não se cobre, gente. Esse dia mesmo eu tava pensando, sabe? Teve alguns dias, por exemplo, eu meio que perdi um horário de almoço. Porque eu fui trabalhando e tal, ali, não prestei atenção no horário, na hora que eu vi já era 2 e pouco da tarde, que é o horário que eu estaria voltando do almoço. E eu ainda tava no computador, e eu pensei, gente, eu tô em casa. E aí, nessa mesma semana, teve um dia que eu já tinha entregado todas as coisas que eu tinha pra entregar, quando deu umas 4h30, 5 horas, eu fui lavar meu carro. E aí também é a mesma coisa, eu não vou me sentir culpado, porque 4h30 da tarde, com tudo feito, eu fui lavar o carro. Eu tô dentro de casa, a rotina do dia de hoje foi essa. Então é isso. Tente ficar, não melhor, mas fazer desse momento, né, o mais leve possível pra você. Porque não dá pra gente deixar ele mais pesado. Beleza? É isso. Semana que vem a gente tá de volta com mais outro assunto sobre essa nossa vida aí distante. Espero que você tenha gostado e a gente se fala, tá bom? Beijos.